Advogados do Brasil, por sua Comissão de Advocacia Pública, tem a honra de apresentar o webinar Desafios das Procuradorias dos Legislativos em Tempo de Pandemia. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre presidente da Comissão de Advocacia Pública da UAB São Paulo, doutora Patrícia Helena Massa. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que a Comissão da Advocacia Pública da Seccional São Paulo apresenta o nosso primeiro evento relacionado à atuação das Procuradorias dos Legislativos aqui do Estado de São Paulo, dos Legislativos estadual e dos municípios. Esse é um tema que poucos conhecem, é desafiador. Nós temos aqui a oportunidade de aprofundar o nosso debate, particularmente sob a ótica da atuação dos legislativos, das procuradorias, agora nessa época que enfrentamos da Covid-19. Passo a palavra agora ao Dr. Marcos Batistella, que é secretário-geral da nossa comissão, é presidente da Associação de Procuradores do município de São Paulo, que vai agora fazer a introdução e a apresentação dos nossos palestrantes. Muito obrigada. Tenha um bom evento, um bom webinar. O áudio. Boa noite a todos. Agora, espero que estejam me ouvindo. Eu queria começar cumprimentando a doutora Patrícia e especialmente a doutora Thaisa pela organização deste webinar, que está inserido numa série que é relativa ao Estado de Direito, à cidadania e à democracia, que a Ordem dos Advogados do Brasil está promovendo em contribuição para o debate do momento político do país, como é da tradição da Ordem. Nós contamos aqui hoje com a doutora Caroline, de licença para vocês para indicar, para ler o currículo dela. Doutora Caroline é procuradora da Câmara Municipal de Olímpia. Ela é especializada pós-graduada em Direito e Processo Tributário e Direito Público Aplicado. Nós temos também aqui o Dr. Carlos Roberto de Alckmin Dutra, que é procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e membro da Comissão da Advocacia Pública da OAB de São Paulo. E nós teremos também em breve conosco a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, que é procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo e doutora em Administração Pública e Governo pela FGV, e também é integrante da Comissão da Advocacia Pública da OAB de São Paulo. Nós tivemos alguns problemas técnicos, por isso que a doutora Maria Nazaré ainda não conseguiu estar aqui conosco. A Secretaria das Comissões da OAB está providenciando este acesso. O tema do ciclo de debates no qual este debate se insere, Estado de Direito, Cidadania e Democracia, ele guarda uma relação especial com os poderes legislativos. Poder legislativo, como uma instituição do país, ele se desdobra nos ramos do Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados e nas câmaras municipais. Essa me parece ser como destacou a doutora Patrícia, um dos ramos muito pouco debatidos do nosso direito e é uma especialização que acaba se tornando interna corporis das câmaras legislativas, tanto as assembleias quanto as câmaras municipais e mesmo o Congresso. E ele acaba sendo uma reserva de conhecimento dos procuradores legislativos. E essa me parece ser a grande novidade desse seminário. Nós teremos conosco 3 procuradores legislativos de esferas diferentes de governo e com experiências diferentes que vão compartilhar conosco
seu conhecimento acumulado nestes anos de atuação dos legislativos. Então, eu gostaria de saudar a doutora Nazaré, que acabou de ingressar, e a quem eu já apresentei também aos nossos participantes, e queria convidar a doutora Caroline a iniciar o nosso seminário, expondo os desafios que ela tem vivenciado como procuradora da Câmara Municipal de Olímpia, neste período de pandemia, que é o nosso tema. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Marcos, pela apresentação. Obrigada também à doutora Patrícia, à doutora Thaisa, que me convidaram, né, para participar aqui desse webinar. O que pese, assim, um pouco tempo de carreira, né, assim, a gente, aqui na Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Olímpia, já enfrentamos diversos temas tortuosos aí para a nossa carreira. E eu acredito que hoje, né, a minha participação aqui, ela se dá principalmente na nossa atuação, e que inclusive a decisão culminou agora em tempos de pandemia, então nós tivemos até um certo problema para conduzir, né, as discussões do tema, com relação a um ADI que foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, o Subprocurador-Geral de Justiça, o Dr. Wallace Paiva, no qual se discutiu a aplicabilidade do inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal, no qual dispõe sobre a isonomia dos vencimentos, né, entre cargos iguais ou assemelhados dos diversos poderes. No tocante ao tema, né, que como ele está muito próximo a essa questão do que nós enfrentamos nesse período da pandemia, em que pese a gente ter começado essa lei, ela ter sido proposta ano passado, em meados de outubro, salvo engano, a decisão, o acórdão dela foi em meados de junho, mais ou menos. Então, a gente já estava nesse período de pandemia, então já assim, tanto que a minha sustentação oral ela já foi feita na forma virtual. Acredito que eu fui uma das primeiras a fazer a sustentação oral do órgão especial pelo método digital, então inclusive a gente teve até algumas problemáticas. Mas tentando fazer um apanhado, né, de qual foi a nossa atuação no tema. Essa ADI, na verdade, é o que ela questionava. Ela questionava uma possível disparidade do vencimento base dos procuradores do Poder Legislativo Municipal com relação aos procuradores municipais, né, ligados ao Poder Executivo. E o grande cerne da questão é que essa análise superficial apenas com relação ao vencimento base, ela causava uma distorção, porque, diferentemente dos procuradores do município, a atuação do procurador do Poder Legislativo, principalmente no âmbito judicial, ela é muito limitada, né? A gente só pode atuar judicialmente em questões meramente institucionais. Então, normalmente são temas em que a gente aborda em mandado de segurança, a gente tem uma atuação muito mais ostensiva, em ações diretas de inconstitucionalidade. E quando houve a propositura dessa ADI, era um tema ainda muito pouco debatido, existia na verdade, pouco conhecimento sobre qual seria a atuação do procurador legislativo e como essa questão remuneratória poderia influenciar, inclusive, na própria independência, né, de atuação dos procuradores. Logo em seguida, a propositura da ADI, nós tivemos juntamente com vários membros da Prolegis, eu acredito que muitos deles estão aqui, nós tivemos uma certa dificuldade, né, principalmente quando começou a pandemia, para ter essa interação com os embargadores, que a gente sabe o quão é importante nessa interação com os embargadores do órgão especial,
a ponto de conseguir despachar nos gabinetes, e com a chegada da pandemia ficou algo que ficou inviabilizado. E o que é que aconteceu? Nós tivemos que literalmente nos adaptar a essa nova realidade. Então, de ter que enviar memoriais via e-mail, de ter que ligar nos gabinetes, de ter que conversar com os desembargadores de uma forma mais assim, buscando outros mecanismos para que a gente pudesse exercer o poder de convencimento e pudesse trazer a tese que nós abordávamos. Assim, no dia que houve o julgamento, propriamente dito, dessa ADI, a gente conseguiu existiam 2 votos, né? Existia o voto do relator, que era um voto contrário, que ele adotava a tese do Ministério Público, de que o vencimento base dos procuradores do Poder Legislativo não poderiam ser superiores ao vencimento base do procurador do município. E a gente conseguiu um voto divergente de outro desembargador, abarcando, assim, não completamente a nossa tese, mas pelo menos de forma parcial, em que se pelo menos trazia à baila a discussão com relação aos honorários de sucumbência, que são honorários que eles são íncitos à atuação dos procuradores que são ligados ao Poder Executivo. E, felizmente, conseguimos, né, a improcedência da ação por maioria. Acredito que apenas tiveram 3 votos, 3 desembargadores que acompanharam o voto do relator, e por maioria nós conseguimos a improcedência, né? Houve, na verdade, uma sequência de proposituras de ADI. Antes do julgamento da ADI da Câmara Municipal de Olímpia, houveram 3 procedências, então existia um receio de que nós não conseguíssemos, né, conseguir essa superação na jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça. Infelizmente nós conseguimos, foi um desafio muito grande. Primeiro porque eu era muito, assim, ainda sou muito nova na carreira, então era um tema que tinha uma certa complexidade e também ele era muito pouco debatido. Então, ele perpassava não só pela análise do inciso 12, em que ele falava que os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores ao do Poder Executivo, mas também com uma sequência de alterações que houveram na Constituição Federal que não foram acompanhadas pela Constituição do Estado de São Paulo. E essa era uma das grandes críticas que a gente fazia e a gente sempre levantava esse debate, que houve uma alteração pela Emenda Constitucional 19, de 1998, ela alterou tanto o caput do artigo 39 da Constituição Federal, quanto o parágrafo 1º. E essa alteração, ela extinguiu o que a gente chamava de paridade, em que você teria que atribuir vencimentos iguais a cargos que fossem iguais ou assemelhados, né, de todos os poderes. E ele tinha uma correlação direta com o inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal. Tanto que na própria... a redação antiga do parágrafo 1º do artigo 39, ele ainda está reproduzido, salvo engano, no artigo 129, parágrafo 1º da Constituição Paulista. Mas quando a Emenda Constitucional 19 alterou esse dispositivo na Constituição Federal, né, o dispositivo equivalente, a Constituição do Estado de São Paulo não acompanhou, então ele permanece com a redação antiga. E, inclusive, uma das nossas teses era que essa alteração, né, que ocorreu na Constituição Federal tornava a não recepção, né, porque não existe constitucionalidade superveniente, a não recepção desse dispositivo da Constituição Paulista. Infelizmente, nós não conseguimos que o órgão especial analisasse de forma pormenorizada todas as teses que nós levantamos, assim, inclusive tanto as diferenças de atuação entre os procuradores do Legislativo e do Poder Executivo, né, o que, inclusive, poderia obstar essa necessária equivalência,
né? A gente tentou aprofundar um pouco mais sobre as diferenças das atribuições, principalmente no sentido que os procuradores legislativos, assim, pelo menos naquilo que a gente vivencia aqui na Câmara Municipal, mais de 90% da nossa atuação é de assessoramento. E ele é um assessoramento que ele é muito especializado. Então, como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o webinar, ele está muito ligado a uma questão de técnica legislativa, de análise da constitucionalidade dos projetos que tramitam lá dentro. Obviamente que a gente atua em questões, emitindo pareceres sobre alguma contenda de servidores, enfim, mas a nossa atuação, pelo menos naquilo que eu consigo vivenciar aqui na realidade da Procuradoria Municipal, é basicamente uma atuação de assessoramento, em que ela é muito especializada e ela é muito diferenciada. Então, aqui, como a gente acho que todos os colegas sempre brincam, a gente não tem um chefe como no Poder Executivo, nós temos diversos chefes e são diversos interesses que existem ali, principalmente porque envolve a questão política, e a gente está no Estado Democrático de Direito, então o parlamento ele é né, necessariamente um lugar em que se debate ideias, e então nós conseguimos pormenorizar essas questões. O órgão especial não analisou essas diferenças de atribuições e no assessoramento, inclusive na própria atuação judicial. Porém, como uma semana anterior ao julgamento dessa ADI, havia sido julgada aquela ADI no Supremo Tribunal Federal, em que declarou a constitucionalidade da percepção dos honorários de sucumbência pelos procuradores ligados ao Poder Executivo, o voto divergente, que inclusive foi do Dr. Márcio Teres, ele abordou esse tema e ele não acatou as preliminares, mas ele julgou o mérito, alegando que, como se tratava de matéria de fato, e que, devido à percepção dos honorários de sucumbência, não se poderia fazer essa análise sem ter esses números, vamos dizer assim. E esse, com certeza, era um dos pontos que nós sempre estávamos debatendo e tentando trazer essa consciência para os desembargadores, que essa diferença na atuação, e essa atuação mais ostensiva dos procuradores do Poder Executivo na esfera judicial, inclusive nessa questão de execuções fiscais, ela iria trazer essa distorção, né? Infelizmente, as ADIs anteriores à minha foram julgadas procedentes, não conseguiram reverter, né? Eu acho que algumas nem conseguiram chegar no Supremo, o recurso extraordinário nem chegou a ser admitido. O que culminou, inclusive, até foi muito triste, porque nesse caminho que a gente percorreu, né, que ele começou ano passado, e ele veio e ainda está, inclusive tem outras ADIs que foram propostas depois da minha, um colega nosso, ele pediu exoneração, porque ele teve uma redução de 50% dos vencimentos dele. Então, assim, a gente imagina que é um cenário muito complicado. Quando você olha o estado de São Paulo, ele é um estado muito grande. E ele não é uniforme. A realidade que eu vivo hoje na Câmara Municipal de Olímpia, ela é diferente da realidade do meu amigo que é procurador na Câmara Municipal de Barretos. São cidades muito próximas, mas são desafios completamente diferentes, são estruturas diferentes. Então, essa era a consciência que, no nosso debate, a gente teve, inclusive dentro da própria Proleg, nós criamos um grupo apenas para discutir essa temática, que é uma temática que ela impacta toda a carreira, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de criar esse grupo, de trazer para a discussão, inclusive, colegas do Poder Executivo, né? A gente levou essas questões para a NPM, conseguiu debater com eles também, né? E o consenso que a gente teve é que era algo que não era apenas prejudicial para nós, mas para eles também. Porque, obviamente, em alguns lugares a situação é inversa, né? A arrecadação é pouca, o piso salarial é baixo, e o que a gente luta, na verdade, é que para todos os colegas, os procuradores, sejam do Poder Executivo, sejam ligados ao Poder Legislativo, eles sejam bem remunerados,
né? Então, no pouco tempo que eu consegui atuar, e esse com certeza foi um dos maiores desafios que eu enfrentei desde que eu cheguei aqui na Câmara Municipal de Olímpia, foi esse. Infelizmente, a gente conseguiu a improcedência. Eu acho que foi uma grande conquista aí para a carreira. Bom, agradeço à doutora Caroline, cumprimento pela exposição. Os procuradores legislativos de Olímpia enfrentaram um grande desafio no período da pandemia, que foi a própria sobrevivência institucional. Exato. E, infelizmente, muitas das instituições da advocacia pública nos municípios, sejam elas procuradorias municipais, sejam elas procuradorias legislativas, são confrontadas com questões que muitas vezes são decorrentes desta nossa pouca prática no direito constitucional brasileiro, eu diria assim, de compreensão das instituições, que a Câmara Municipal de Olímpia, como a senhora disse, tem uma realidade institucional, e a Câmara Municipal de Barretos, que também foi citada pela senhora, tem outra realidade institucional, e tanto uma quanto a outra são igualmente câmaras municipais para o nosso direito constitucional. Cumprimentar a doutora Nazaré, que conseguiu como vamos dizer, sobrepujar o desafio técnico e agora está entre nós. E nós combinamos entre nós, doutora Nazaré, que a primeira a falar seria a doutora Caroline, depois eu passaria a palavra para o doutor Carlos e, por fim, eu passaria a palavra para a senhora. Então, eu gostaria de cumprimentá-la, agradecer sua presença em nome de todos e passar a palavra para o doutor Carlos. Muito obrigado, caro colega Marcos Batistella. Agradeço também à diretoria da OAB Seção de São Paulo, na pessoa do seu presidente, Caio Augusto. Agradeço à Comissão da Advocacia Pública, na pessoa da sua presidente também, Patrícia Massa. Agradeço muito a Thaisa, nossa colega, procuradora e também integrante da Comissão da Advocacia Pública. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, ao lado de duas colegas procuradoras de câmaras municipais, de Olímpia e de São Paulo. Maria Nazaré, que já tivemos a oportunidade de estar em diversos outros eventos, um grande prazer estar aqui ao seu lado, e da Caroline, doutora Caroline, que também tem a oportunidade de conhecer hoje, um grande prazer. E ao lado de duas mulheres, né? A semana passada nós tivemos a perda de uma grande figura, né, da luta pela igualdade de gêneros, a membro da juíza americana, integrante da Suprema Corte, Ruth Ginsburg. Esse final de semana eu tive a oportunidade com a minha esposa de ver o filme sobre a vida dela, que é realmente impactante, é algo digno de nota, inspirador. Tá aí nos mecanismos de streaming, né? Suprema, realmente vale a pena, com a Felicity Jones. É uma indicação, uma inspiração para todos nós. E, sem dúvida, o efeito disso é hoje, dessas iniciativas, é espelhado hoje com tantos talentos femininos participando e abrilhantando um encontro como esse. Bem, eu acho que, falando de procuradorias, não é, de legislativo, de advocacia do legislativo, seria interessante eu contar um pouquinho da minha história. E aí isso pode servir para explicar, não é, esclarecer essa faceta da advocacia pública tão pouco conhecida ainda, até porque muito nova. Eu comecei, na verdade, a minha carreira de advocacia pública em 1995, já lá nos idos do outro século, não é? Na advocacia do executivo. Então, eu já tive do outro lado também. Eu fui procurador do município de Campinas. Foi uma experiência muito interessante, o meu primeiro cargo público, não é? Uma época muito agradável da minha vida, que eu tenho excelentes lembranças. E foi um grande aprendizado também. E lá na prefeitura, não é, onde eu trabalhava, na época, o prédio da Câmara Municipal era vizinho, no Palácio dos Jequitibás, a bela prefeitura de Campinas. Ao lado havia um prédio menor que era ocupado pela Câmara Municipal. E já havia os colegas da Câmara Municipal ali. Eu me lembro que o meu chefe, na época, certa vez,
comentou, ali na Câmara eles têm uns procuradores, mas eles sempre aproveitam aqui dos nossos projetos de lei e acabam puxando, estendendo todos os benefícios para eles também. E ele fez assim um juízo de valor um pouco depreciativo, eles são os privilegiados, alguma coisa assim. Na época não me impressionou muito, mas mal sabia eu que eu seria um desses, né, no futuro. E o interessante é que a nossa relação com os procuradores, nossos irmãos, né, procuradores do Estado, procuradores do Executivo, é sempre uma relação assim amistosa, amorosa, mas às vezes conflituosa. E por isso até da existência, da necessidade de existência de uma advocacia de poder legislativo, porque nem sempre os interesses são coincidentes. Nós somos uma espécie de irmão menor, essa é a verdade, né? Porque as procuradorias do Executivo já existem há mais tempo, aqui em São Paulo está enraizada há muitos anos, não é? E como todo irmão menor, às vezes a gente sofre uma espécie de bullying. O irmão menor acaba sofrendo um pouquinho. Eu me lembro que logo, e aqui vem um pouco da história da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? A Procuradoria da Assembleia foi prevista na Constituição do Estado de São Paulo de 1989, no artigo 30. Ela existia, a assessoria jurídica da Assembleia já existia anteriormente, através de 3 órgãos já há muito tempo implantados. Ela é tradicional até aqui em São Paulo, mas esses órgãos funcionavam com o sistema anterior à Constituição de 88, com cargos em comissão ou concursos internos. E a Constituição exigiu, não é, o provimento de cargos, especialmente esses de atividades típicas de Estado, por meio de concurso. Isso foi previsto em 89, mas não foi implantado até 1996. O primeiro concurso para procurador da Assembleia Legislativa, foi o que eu prestei, que nós prestamos, foi em 1996, em dezembro de 96, e em 1997 foram providas as vagas. 20 vagas de procuradores, 17 vagas, depois mais 3 dos antigos procuradores, que eram efetivos, foram transformados em cargos de procurador. Então, fomos 20, não é, que abraçamos a atividade de advocacia do Legislativo Estadual. Foi realmente um desafio. Nós criamos, implantamos a Procuradoria da Assembleia. E uma curiosidade, não é, que logo que nós assumimos lá e começamos a tratar dos assuntos, fomos fazer uma visita ao então Procurador-Geral do Estado. E ele nos recebeu muito carinhosamente, né, com o grupo de procuradores. Me lembro que estava presente o subprocurador do Contencioso, alguns outros colegas. Mas houve uma certa estranheza, porque na época a Associação Nacional de Procuradores do Estado estava movendo uma ação direta de inconstitucionalidade contra a criação da Procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Marcou até o número, a de 1557, em que justamente eles estavam dizendo que era inconstitucional a existência de procuradorias de legislativo de qualquer âmbito, porque a advocacia estadual, no caso estadual, era una, não é? E realmente a lei da Câmara Legislativa do Distrito Federal era um pouco ampliativa, previa funções que não eram adequadas aos procuradores legislativos, como cobrança de dívida ativa, de verbas, indenizações relativas ao poder legislativo e outras tantas. Bom, aquilo para nós foi um certo balde d'água, né? Nós tínhamos acabado de ser aprovados no concurso, estamos começando uma carreira que poderia ser extinta em pouco tempo. Mas, graças a Deus, não foi isso que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal julgou essa ADI parcialmente procedente, extirpou da atribuição deles essas atuações que não faziam parte da atuação do Legislativo, mas preservou o seu cerne, que é justamente a defesa dos interesses peculiares do Poder Legislativo. Justamente a colega Caroline estava falando, não é? Qual é a abrangência da nossa atuação? É justamente para defender os interesses peculiares do Poder Legislativo, os inerentes ao Poder Legislativo, quando ele se enuncia enquanto tal. E na área de contencioso, aqui em São Paulo, a gente tem um movimento intenso até, vamos dizer assim, especialmente esse ano tem sido, vou abordar isso em seguida, mas são basicamente ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança, ações civis públicas, ações populares,
habeas corpus, às vezes, até pessoas que são intimadas para serem ouvidas em comissões parlamentares de inquérito. Agora, no final do ano passado, nós tivemos habeas corpus preventivos. Interessante isso, para que as pessoas pudessem ingressar na Assembleia Legislativa para assistir sessões. Na época estava se debatendo a reforma previdenciária, para acompanhar presencialmente a reforma previdenciária. Então, é uma atuação bastante específica, mas diversificada em relação aos seus temas. E bastante interessante também, né? Nós acompanhamos muito proximamente a atuação do legislativo, dos parlamentares, dos representantes, é um convívio muito variado também em relação aos temas. Tanto que os colegas que ingressaram, né, no nosso concurso, foram 20, todos na época prestando diversos concursos para magistratura, Ministério Público ou outras procuradorias, apenas uma desistiu da carreira, o que mostra que é realmente interessante a advocacia do legislativo. Eu, pessoalmente, me sinto muito gratificado e gosto muito de trabalhar lá. Ao contrário de outros órgãos jurídicos, né, o parlamento, a maioria das pessoas não são advogadas. Nós somos um departamento lá, dentro de uma estrutura. Não é como a Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, que são todos advogados do município. Ali não. Nós temos uma parcela só de atuação, então o convívio é diferente. Né? A gente ouve assuntos de toda a espécie, de engenharia, de processos legislativos, problemas com a legislação estadual. Enfim, é muito gratificante, é muito interessante. Bom, passado esse primeiro momento, né, e firmada a carreira, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veio a ser confirmada em diversas outras ações diretas contra... Aqui em São Paulo nós nunca tivemos a contestação em relação propriamente à nossa carreira, mas em outros estados houve, e o Supremo firmou, não é, a possibilidade de os legislativos terem a sua advocacia própria, desde que voltada à defesa dos interesses típicos peculiares do parlamento, apenas nessa esfera. Qualquer assunto referente patrimonial, por exemplo, foge à nossa atuação. É competência da Fazenda Pública e isso deve ser feito pela Procuradoria-Geral do Estado, que representa o Estado como um todo. Ela assessora o governador do Estado, né, o prefeito ou o presidente da República, mas ela representa todo o Estado de São Paulo, a Fazenda Pública como um todo. Então, por exemplo, uma ação de um servidor da Assembleia Legislativa, uma ação de rito comum, deve ser ajuizada contra a Fazenda Pública. Hoje, a gente até, se for ajuizado exclusivamente contra a Assembleia, nós alegamos a legitimidade de parte. Quando há algum interesse administrativo, nós pedimos admissão como assistentes ou litisconsortes e acompanhamos a ação, apresentamos defesas e tudo mais ao lado da Procuradoria-Geral do Estado, mas nunca sozinhos nessas ações. E, por outro lado, se for um mandado de segurança contra um ato do presidente da Assembleia Legislativa ou da mesa diretora, nesse caso nós atuamos diretamente na representação do presidente da mesa e até ingressando pela própria Assembleia Legislativa. O mesmo acontece nas ações diretas de inconstitucionalidade, em que a gente apresenta as informações junto com a mesa diretora, e eventuais recursos, né, se a DI for aqui no Tribunal de Justiça do Estado, cabe recurso extraordinário. Nesse caso, a mesa diretora deve apresentar, mas nós assinamos conjuntamente. É basicamente esse tipo de representação judicial. Além disso, nós temos todo o assessoramento jurídico, né, da Assembleia na área de pessoal. A Assembleia já teve por volta de 4.000 funcionários, hoje deve ter um pouco menos. Licitações e contratos, é sempre imprescindível o parecer da área jurídica, parecer técnico jurídico. Temos também uma área de atuação parlamentar, em que nós atendemos os deputados e todos os pedidos, todas as dúvidas, que inclusive abrange também o processo legislativo, embora não seja muito comum o pedido de parecer no processo legislativo, que os deputados fazem diretamente pelo seu gabinete, ou um setor próprio da Assembleia, que é encarregado da redação das proposições legislativas, das proposituras. E também nós fazemos a parte de corregedoria, é um colega que é o corregedor, não é? Administrativo, em relação a todos os servidores na Assembleia,
basicamente contencioso, né? E é isso. Nós assessoramos as comissões parlamentares de inquérito, é um trabalho importante, isso todos os procuradores de todas as áreas acabam fazendo, dada a necessidade. Por volta de 5 CPIs funcionam conjuntamente, muitas vezes ininterruptamente, e nós estamos sempre ao lado ali dos deputados. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de acompanhar uma das CPIs virtualmente, da violência sexual nas universidades, deputada da presidente, bastante interessante. A CPI é sempre um desafio, e agora o desafio é de responder prontamente online, não é? Hoje mesmo houve uma dúvida ali quanto à oitiva de uma das testemunhas, e olha, eu confesso que não é fácil, testa o nosso organismo, porque dá uma taquicardia, a gente é pego de surpresa, tem que responder por escrito, às vezes até aparecendo, entrando na reunião. Em geral nós ficamos com o vídeo fechado, mas eventualmente precisamos entrar para esclarecer as dúvidas. É bem mais complicado do que presencialmente, especialmente quando é televisionado. Então são esses desafios. No final do ano passado, início desse ano, houve projetos importantes na Assembleia Legislativa referente à reforma previdenciária, trazendo aqui para o âmbito do Estado de São Paulo a nova conformação da Previdência dos Servidores, que foi aprovada em âmbito da União, não é? Esses projetos foram interrompidos no final do ano passado, era uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e um projeto de lei complementar, que devido a ações de deputados, ações judiciais, não é, contestando o curso do processo legislativo, foram suspensas por decisão do Tribunal de Justiça. Então, no início desse ano, já em janeiro, eu não tirei férias e estava lá trabalhando intensamente. Eu faço parte do contencioso, só essa explicação. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em relação também nas outras áreas, porque ocupei durante 2 períodos a chefia da Procuradoria. Então eu conheço basicamente como funcionam todos os setores, mas a minha especialidade é o contencioso. Então, os colegas estavam de férias em janeiro, eu fiz algumas das informações e defesas relativas à reforma previdenciária. Esses projetos retomaram, porque foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, suspendeu as liminares dadas aqui nos mandados de segurança, e os projetos continuaram o seu trâmite. É uma discussão jurídica muito interessante, porque diz respeito a aspectos do regimento interno da Assembleia Legislativa, a figuras como o relator especial e os prazos que as comissões têm para emitir seus pareceres. Basicamente, né, resumindo a discussão, o que é muito interessante realmente para quem se interessa por essa matéria, o processo é uma sucessão de atos que tende a chegar a um fim. O processo legislativo também tem essa característica, não é? As comissões, todas elas, em especial a Comissão de Constituição e Justiça, têm prazos regimentais para darem o seu parecer. Os pareceres instruem o processo legislativo para que ele possa ser apreciado em plenário. As proposições possam ser apreciadas em plenário. No caso da proposta de emenda à Constituição, o prazo é de 10 dias. Se a Comissão de Constituição e Justiça não emite o parecer nesse prazo, então o presidente pode nomear um relator especial que vai fazer o parecer em substituição ao da comissão. Isso gera um desconforto dos deputados, porque eles não podem oferecer o parecer, discutir a tese que eles não poderiam discutir adequadamente o projeto. Então, há realmente vamos dizer assim, uma torção entre a celeridade e a qualidade do processo, da propositura. E o regimento interno optou por fixar um prazo e dizer que, se não for cumprido, realmente o relator especial vai suprir essa falha, né, essa omissão, para que o processo legislativo, a propositura, possa chegar ao seu final, que é a deliberação em plenário. Muito bem, isso foi discutido, né, judicialmente. O Tribunal de Justiça, através do seu órgão especial, deu uma liminar suspendendo o processo legislativo, ou os processos, né, das 2 proposituras, e isso acabou por ser suspenso pelo ministro Toffoli. E essas
Esses projetos vieram a ser aprovados e transformados em emenda à Constituição e lei complementar. Após a aprovação, nós recebemos as ações diretas de inconstitucionalidade. E uma delas também discutindo justamente a constitucionalidade desses dispositivos do regimento interno. Se alguém tiver interesse por essa matéria, é a DPF 637, está no Supremo Tribunal Federal. É a DPF porque o regimento interno da Assembleia é anterior à Constituição de 1988. É uma lei de 1970 que vem sendo aperfeiçoada de tempos em tempos. Então, isso mostra um pouquinho, não é, do nosso dia a dia, como funciona a Assembleia Legislativa, a sua Procuradoria e que tipo de matéria nós tratamos por lá. É um desafio realmente fazer isso durante a pandemia. Também recentemente, não é, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião virtual com um desembargador, que era relator de uma outra ação direta de inconstitucionalidade, uma outra lei também polêmica da Assembleia Legislativa, que nós tivemos a oportunidade de defender, que fala da opção dada à mulher pela forma do parto, lei de autoria da deputada Janaína, não é? E sempre que a lei é de autoria parlamentar, nós temos que nos dedicar mais ainda, não é? Porque, afinal, é a iniciativa de um membro da Assembleia Legislativa. O governo do Estado participa também dessa DI porque foi sancionada pelo governador, mas, essencialmente, somos nós, não é? Estamos mais próximos ali dos deputados e devemos apresentar as razões da aprovação da lei. E falamos por quase 1 hora, não é? Com o desembargador, foi bastante interessante. Não sei se tão eficiente quanto uma reunião presencial, mas conseguia, afinal, expor todos os nossos argumentos, embora não tenha tido o resultado que eu imaginava, mas isso faz parte, não é, da advocacia em qualquer esfera. Bom, acho que para essa primeira participação é isso que eu poderia esclarecer. E, eventualmente, nós podemos depois pegar algum desses pontos e, se for necessário, um futuro debate. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Carlos a exposição sobre a criação e a consolidação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado e os aspectos jurídicos específicos e da experiência profissional na Assembleia. E vou passar a palavra para a doutora Nazaré, procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, para a sua exposição. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui participando desta webinar da Comissão de Advocacia Pública da OAB, da qual integro com muita honra. Cumprimento a doutora Patrícia Massa, nossa presidente, as Thaisa, sempre nos assessorando com toda a competência, o doutor Marcos Batistella, os meus colegas procuradores legislativos, doutor Carlos Dutra, grande colega, grande amigo, também colega meu na Comissão de Advocacia Pública, e também a doutora Caroline, que eu tive o prazer de conhecer. Inclusive, compartilhei com os meus colegas da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de São Paulo a brilhante sustentação oral, que a doutora Caroline, tão jovem, teve tanta desenvoltura, competência, precisão para desenvolver aí uma sustentação que acabou representando uma grande vitória para as carreiras das procuradorias legislativas. Então, os meus cumprimentos aqui muito especiais a doutora Carolina. Em relação aos desafios das procuradorias em tempos de pandemia, eu gostaria de pontuar, primeiramente, muito brevemente, uma característica da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de São Paulo, que é que ela é relativamente recente, estruturada como uma carreira, ela é de 2007, mas desde 1988, os primeiros concursos que houve, de fato, já exigiam, né, um provimento por concurso público, cargo efetivo, mas hoje ela está estruturada de uma maneira mais robusta a partir de 2007. E nós temos uma equipes de procuradores, né, setores,
mais vinculados à área administrativa da Câmara Municipal, que são os setores de contratos e licitações, integrado por procuradores, o setor que nós denominamos jurídico administrativo, que oferece pareceres em relação a questões ligadas a pessoal, matéria de direito eleitoral, assuntos residuais de direito público que não sejam contratos ou licitações, são da competência desta consultoria jurídica administrativa. E o setor judicial, que, como lembrou o Dr. Carlos Dutra, trabalha sempre na defesa das ações diretas de inconstitucionalidade da Câmara, mandados de segurança, eventuais ações civis públicas, respondemos com bastante frequência ofícios do Ministério Público e o nosso setor judicial é encarregado, portanto, dessas temáticas. Agora, temos também todo um grupo de setores ligados propriamente à atividade legislativa e parlamentar, a atividade fim. Né? E aí nós temos um setor que auxilia na elaboração de proposituras legislativas, desde que demandado por vereadores, ou mesmo pela administração da casa, pela Secretaria-Geral. Então, elaboramos minutas de atos, minutas de projetos de lei ou de resolução, o setor de elaboração, o setor que assessora diretamente a Comissão de Constituição e Justiça, que assessora a CCJ. Neste caso, nós apresentamos à comissão minutas de pareceres, de acordo com aquilo que nos parece o entendimento técnico mais adequado, mas, obviamente, a CCJ é soberana em relação a tomar ou não esses subsídios para a elaboração dos seus pareceres. Portanto, não são pareceres assinados pelos procuradores, mas sim propostas de minutas de pareceres à CCJ. E nós, portanto, assessoramos a Comissão de Constituição e Justiça. Temos ainda, né, nessa área, né, um setor que a gente chama de uma equipe de assuntos legislativos, que atualmente é responsável por manter atualizados todos a legislação produzida na cidade de São Paulo. É uma equipe, a mais recente da Procuradoria, que tem feito um trabalho fantástico no sentido de publicar, né, no nosso site da Câmara Municipal, um espaço que nós chamamos de Portal da Legislação Publicana, a legislação já publicada hoje, atualizada, ou seja, com os hiperlinks aos quais a lei faz referência. E de uma forma análoga a como o Planalto apresenta as suas leis, né? Ou seja, as leis e decretos federais são facilmente encontradas no site do Planalto, já com os hiperlinks, de tal modo que a gente consegue imediatamente perceber o que está vigente, o que não está, eventualmente legislação correlata, e nós iniciamos esse trabalho também de apresentar as leis de uma maneira mais amigável, legislação paulistana, por meio do trabalho que faz essa equipe de assuntos legislativos, que é uma equipe bastante importante, né, para nós. E, além disso, uma equipe que faz um trabalho também assessorando aí a parte parlamentar, que é de pesquisa e análise prévia de proposituras, ou seja, quando um projeto de lei, um projeto de resolução é apresentado, a gente verifica se já existe legislação sobre isso, se eventualmente seria o caso de apensar esse projeto a um outro projeto que já esteja em andamento sobre aquela mesma matéria. Ou seja, a gente tem setores da Procuradoria afetos à atividade fim, desde a elaboração da minuta de um projeto, a pesquisa e análise prévia dessas proposituras que são apresentadas, uma assessoria à Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa sobre os aspectos da legalidade ou constitucionalidade de um determinado projeto, e, finalmente, uma finalização, que é a publicação da lei, uma vez aprovada, em um link no qual se disponibiliza não só a lei já atualizada, mas, inclusive, toda a tramitação do processo legislativo. Portanto, a gente contribui bastante para a transparência, né, na medida em que disponibiliza para qualquer cidadão todo o processo legislativo. Muito bem, aí entramos em pandemia, né? Quais foram os nossos desafios, né? Inúmeros, né? Tanto na área administrativa, né, na área
em relação aos pareceres do setor jurídico administrativo, setor de contratos, setor judicial, vários desafios, como também na parte parlamentar, né? Em relação à área administrativa, o primeiro grande desafio foi emenda constitucional alterando o calendário eleitoral. Toda a questão da pandemia, estado de calamidade pública, restrições a determinados assuntos, até para serem objeto de legislação, apesar das exceções que traz o estado de calamidade pública. Tivemos a Lei Complementar 173, com impacto tremendo, né, sobre todo o funcionalismo público e contratações públicas, né. Tivemos agora, né, recentemente, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que também traz impacto para o Poder Legislativo, do ponto de vista administrativo, porque nós lidamos com dados de terceiros, enfim, e dados também sensíveis de servidores públicos em diversas áreas. Ou seja, não faltou assunto para a nossa consultoria jurídica administrativa, estamos debruçados em muitas dessas matérias, né? Sem contar o impacto da Emenda Constitucional 103 de 2019, né, que afetou a Previdência e também alguns aspectos de gratificações, redação e incorporação de funções de gratificação, de confiança, enfim, muito assunto aí para o nosso setor jurídico administrativo em home office, né? Ou seja, a gente trabalhando, estudando, emitindo pareceres, agora em teletrabalho, né, como nós chamamos, né, mas com muitos desafios. No setor de contratos, idem, né? Tivemos, por exemplo, né, em plena pandemia, a aprovação de uma lei importante, e eu tenho até a satisfação de dizer que a nossa equipe de contratos, né, hoje chefiada pelo Dr. Carlos, e assessorado pela doutora Conceição, que durante um bom tempo foi também supervisora dessa área, nós tivemos um papel relevante participando das reuniões da Câmara Técnica, junto ao Poder Executivo, para elaborar o projeto de lei que resultou na Lei 17.335, que permitiu o pagamento da mão de obra terceirizada, contratada pelo Poder Público no município de São Paulo, e, portanto, também no Legislativo paulistano, apesar de haver uma diminuição quantitativa da prestação desses serviços, né? Por exemplo, né, os serviços de limpeza, no âmbito da edilidade paulistana, no nosso prédio, foram diminuídos, mas a mão de obra foi paga integralmente. Isso, se a gente aplica ao setor de transporte público, né, no município de São Paulo, tem um impacto imenso, né? Então, foi uma lei bastante importante que foi aprovada nesse período da pandemia. Nós tivemos que rever todos os contratos da Câmara, são quase 200 contratos, né? A Câmara Municipal tem hoje. Então, tivemos aí também bastante trabalho nessa área. No setor judicial, tivemos até algumas vitórias importantes durante a pandemia. Por exemplo, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada improcedente, 2 ações diretas de inconstitucionalidade em relação a leis de iniciativa parlamentar, com impacto em matéria ambiental, como, por exemplo, a vedação ao uso de material plástico descartável de uso único, né? Ou seja, uma inibição, né, ao consumo desse tipo de produto. Tivemos essa lei considerada constitucional em plena pandemia. Outra lei importante que também foi julgada constitucional nesse período, uma lei também de iniciativa parlamentar, né, que veda a utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros, né, muito poderosos. Isso é muito ruim para pessoas, né, com autismo de uma maneira especial, em outras situações também. Então, tivemos a constitucionalidade dessa lei de iniciativa parlamentar, matéria ambiental. Enfim, enfrentamos também, né, mandados de segurança, né, em relação à retomada gradual dos serviços de maneira presencial na Câmara Municipal de São Paulo. Não houve liminar, ainda está sendo julgado, mas está sendo feito isso com muito cuidado, muita cautela, muito zelo pela administração da casa, e a Procuradoria, inclusive, integra o comitê especial, né, para ações de combate, né, ao coronavírus e também a proteção e a segurança dos trabalhadores da Câmara Municipal de São Paulo. Enfim, a Câmara tem aí a Procuradoria da Câmara tem uma atuação importante aí nessa área. Então, esses foram alguns dos desafios nessas áreas mais ligadas à administração e ao setor judicial.
Na área legislativa, os desafios não foram menores, muito pelo contrário, né? Tivemos, assim, desafios tremendos, né? A começar pela própria atuação do Poder Legislativo durante a pandemia. Porque o Poder Legislativo é, evidentemente, um serviço essencial, indispensável para o equilíbrio democrático. Todavia, se não é possível reuniões presenciais, aglomerações, e temos 55 vereadores para deliberar em plenário, além das reuniões de comissões e audiências públicas, poderíamos pensar que estaria inviabilizada a atuação do Poder Legislativo. Mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. A Câmara atuou e tem atuado muito por meio de sistema de deliberação remota. Eu tenho, assim, a satisfação, a felicidade de poder dizer que a Câmara Municipal de São Paulo foi o primeiro parlamento do mundo a implementar um sistema de deliberação remota. Por quê? Porque em 2019, de uma maneira que eu diria quase visionária, a mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo, em especial o presidente Eduardo Tuma, tiveram a iniciativa de propor uma alteração no regimento interno da Câmara, com o suporte da nossa equipe de tecnologia e a assessoria da Procuradoria e da Secretaria-Geral Parlamentar, para que projetos de pequena complexidade, projetos que são a maioria, porém de pequeno impacto, como denominação de logradouros, instituição de datas comemorativas, concessão de honrarias, que esse tipo de propositura, que geralmente é menos polêmica e passa somente por 2 comissões, pudessem ser apresentadas, discutidas e deliberadas em ambiente exclusivamente virtual. Então, foi idealizado, isso já em 2019, o sistema de plenário virtual. Pois bem, isso já estava funcionando, permitiu que os parlamentares se adaptassem a um sistema virtual. Mais de 100 proposituras foram votadas em 2019 sob esse formato e veio a pandemia. Sobreveio a pandemia e era preciso, então, rapidamente, em março ainda de 2019, houve uma alteração no regimento interno para que esse sistema pudesse ser estendido para quaisquer proposituras, portanto, mais complexas, desde que, obviamente, o sistema, que é o Sistema de Processo Legislativo Digital, que nós chamamos SP-Legis, pudesse comportar funcionalidades que admitissem emendas, substitutivos, inclusão de pareceres das comissões, chat de discussões, isso fosse acoplado a videoconferência. Resultado, já em março, como eu acabei de mencionar, essa Lei 17.335, muito importante, foram aprovadas outras leis importantes também, por exemplo, a Câmara também, de uma maneira pioneira, por meio de lei, né, quis destinar o seu fundo especial de despesas para combates de ações, para ações de combate ao coronavírus na área de saúde e assistência. O Tribunal de Contas do município se inspirou, fez a mesma coisa. Percebi que outros órgãos públicos, o próprio Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público do Rio de Janeiro, tomaram iniciativas iguais, ou seja, o seu fundo de despesas, que é um fundo vinculado, foi desbloqueado por meio de lei para que pudesse ser utilizado pelo Poder Público, pelo Poder Executivo, em ações de combate à pandemia. Então, em São Paulo, né, na Câmara Municipal de São Paulo, tudo isso foi feito por deliberações remotas e, interessantíssimo, nunca a gente foi tão visto, acompanhado, questionado. Por incrível que pareça, a visibilidade do Poder Legislativo se tornou muito maior. Isso é sensível, por exemplo, em relação a audiências públicas. As audiências públicas presenciais, que sempre são muito importantes para o Poder Legislativo, no município como de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, 32 subprefeituras, né? Fazíamos, por exemplo, quando da votação do projeto de lei orçamentária, audiências públicas regionais, em diferentes bairros, em diferentes horários. Pois bem, agora fizemos audiências públicas virtuais. Então, de uma média de 300 ou 400 pessoas, quando muito, a gente tem sido acompanhada por 3.000 a 4.000 pessoas por meio do sistema virtual, inclusive com participação, apresentação de sugestões. Estamos aí até estudando, né, uma maneira de aproveitar toda essa expertise que foi alcançada durante a pandemia para ampliar, né,
sistemas até de deliberação híbrida em algumas matérias. Enfim, também as reuniões das comissões, né, são sempre também um fórum importante no Poder Legislativo, as reuniões das comissões de finanças, de saúde, de administração pública, de educação. Tivemos a participação de secretários municipais em audiências virtuais, prestando esclarecimentos. Essa semana mesmo tivemos o secretário de Educação da cidade de São Paulo em uma reunião da Comissão de Educação, participando. E, presencialmente, não é raro que o secretário não possa comparecer, justamente porque tem uma agenda bastante complexa mesmo, a gente até compreende, né? Embora seja sempre uma prerrogativa das comissões convocarem secretários, mas muitas vezes isso é um processo que acaba sendo prolongado. Então, tivemos muitos ganhos em termos de participação, em termos de comunicação com a sociedade na área legislativa. Muitos projetos de iniciativa parlamentar, muitos mesmos. A gente assessorou isso, procuramos reunir as contribuições de parlamentares que pudessem ser unificadas em um processo. Tivemos, assim, realmente uma intensa atividade parlamentar, estamos tendo uma intensa atividade parlamentar, inclusive também no âmbito da fiscalização das atividades do Executivo, em um ano tão atípico como este, né? Um ano de pandemia, um ano de crise e, ao mesmo tempo, de muitas demandas sociais muito qualificadas, né? Com alterações legislativas de grande impacto na cidade e alterações legislativas também no âmbito da Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, que impactam também, obviamente, todos os municípios do Brasil e também diretamente o município de São Paulo. E, para finalizar, uma última palavrinha, apenas para dizer o seguinte, que eu acho que houve muitas lições ao longo dessa pandemia. Eu acho, até mesmo, ouso, né, dizer que penso que a Procuradoria se fortaleceu, porque se mostrou realmente muito parceira, digamos assim, da casa, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito legislativo ou parlamentar, atuou com muita firmeza, com muita competência. Enfim, teria aqui alguns exemplos, se fosse o caso, mas não quero me estender. Mas eu acho que o Poder Legislativo mostrou no Brasil inteiro, né? Isso é evidente, né, no âmbito federal, com emendas constitucionais, leis complementares sendo aí editadas em pandemia com sistemas de deliberação remota. Eu acho que o Poder Legislativo tornou evidente a sua relevância, e aqui em São Paulo também, né? E depois vimos também que há um potencial, né, de meios virtuais para tornar o legislativo mais próximo do cidadão. Eu acho isso bastante importante, né? Acho também que tivemos ganhos no home office, no teletrabalho, muitos serviços puderam ser muito bem desempenhados dessa forma no âmbito do legislativo, né? E, como uma última sugestão, eu apenas gostaria de dizer que um outro ganho, né, que nós tivemos na Câmara Municipal foi a criação, pela participação direta da Procuradoria, nós temos lá na nossa Procuradoria um centro de estudos legislativos, né? Então, estamos sempre aí procurando estar próximos de outros legislativos e propusemos, e foi aceita, a proposta de criar um programa que se chama Legislativo do Futuro. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 13 horas, pela TV Câmara, mas também está no site da Câmara Municipal, TV Câmara Legislativo do Futuro, e está no YouTube também, né? Então, se você colocar no YouTube Legislativo do Futuro, você já vai ver os programas que começaram a ser transmitidos exatamente no dia 1º de julho, né? Portanto, recentemente. E nós convidamos quem? Por exemplo, o último nosso convidado foi o presidente da Associação dos Procuradores Legislativos, o doutor Raul Miguel, né, presidente da APROLEGES, professor da Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto, né? Convidamos pessoas, colegas, né, que explicamos como funcionam os nossos setores na casa, conversamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com também, por coincidência, uma outra professora da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, enfim, pessoas assim bastante qualificadas, né, colegas também nossos, e eu convido vocês a participarem, mandarem sugestões, porque também é um canal de comunicação entre as procuradorias legislativas e os próprios assessores legislativos. Esse foi um ganho também
da pandemia. E uma observação, aproveitando aqui a presença do meu caríssimo Dr. Carlos Dutra, né? Também durante a pandemia foi possível editarmos um livro, né, que nós organizamos com colegas da Procuradoria e a participação do Dr. Carlos Dutra e muitos outros juristas renomados mesmo. A apresentação do livro é do professor Ives Gandra da Silva Martins, um livro sobre legística, que eu acho que é um tema importantíssimo para as procuradorias legislativas estarem atentos. Então, isso também já foi objeto e será ainda objeto de muitos dos nossos programas do Legislativo do Futuro. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês nesta noite e compartilhar aí as nossas experiências nesses tempos de pandemia, os nossos desafios e os nossos ganhos. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa noite. Bom, obrigado, doutora Nazaré, pela exposição. E acho que todos... a quantidade de desafios das procuradorias dos legislativos, ela não deixa de ser menor que os desafios que a administração pública brasileira está passando nesse período de pandemia, em que praticamente todos os serviços estão levados ao limite das suas capacidades. No caso dos poderes legislativos, que não são unipessoais como o Poder Executivo, talvez isso tenha significado ainda um desafio adicional, porque, como disse o Dr. Carlos, muitas vezes, relatando as ações que dão ingresso nas procuradorias legislativas para tratamento técnico, muitas vezes essas ações também são propostas por membros dos legislativos, o que implica um desafio profissional ainda superior àqueles que são enfrentados pelos procuradores do Poder Executivo, em que a chefia do Poder Executivo é unipessoal. Esse tipo de peculiaridade, estes aspectos não se manifestam no âmbito das procuradorias do Poder Executivo. E um outro aspecto que me ocorreu e que também é bastante interessante da fala de vocês três é que os poderes do Estado, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eles são todos independentes e autônomos, mas eles também são competidores. Em certos momentos, um poder tenta avançar um pouquinho sobre as fronteiras do outro. Em outros momentos, alguns poderes avançam um pouquinho sobre... me parece que é uma... Talvez coubesse a nossa sociologia jurídica ou a nossa teoria do direito constitucional, incorporar nas nossas análises, além da leitura dogmática de que os poderes são independentes e autônomos, isso está lá escrito na Constituição em cláusula pétrea, mas me parece que a experiência dos poderes das procuradorias legislativas também ressalta um pouco essa faceta da nossa realidade jurídica, tanto nas ações diretas de inconstitucionalidade, em que tem uma fronteira com o Poder Judiciário, quanto no relacionamento cotidiano com o Poder Legislativo, inclusive que as procuradorias ligadas ao Poder Executivo, integrantes da esfera do Poder Executivo, também têm uma área de relação e uma área de fronteiras grande com as procuradorias do Legislativo, como também na divisão de matérias, nas divisões de ações e no compartilhamento da defesa do Estado. Talvez mais para o futuro nós tenhamos essa mesma situação com eventuais procuradorias do Poder Judiciário. Nós tivemos algumas perguntas que talvez fosse o momento de passássemos a elas. Para o Dr. Carlos, foi pedido que repetisse a referência ao julgado do STF relativo à legalidade da carreira de procurador legislativo. Não sei se vocês têm acesso às perguntas que são feitas também. Sim. O julgado a que me referi foi da ação direta de inconstitucionalidade número 1557 do Distrito Federal.
esse é apenas um deles, na verdade, o primeiro, mas houve diversos outros julgados no mesmo sentido. No momento, eu não tenho os outros julgados, mas fico à disposição, passarem o meu e-mail para responder isso posteriormente. E aproveito já para fazer um comentário, né, sobre o que o Dr. Battistella mencionou há pouco, né, quanto a essa diferença da atuação da Procuradoria do Legislativo para aquela do Executivo. Eu brinco que nós são 94 deputados aqui na Assembleia de São Paulo, então nós temos 94 chefes, porque eles estão em estatura de igualdade em relação ao outro, embora nós tenhamos um presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário que fazem parte da mesa diretora de um legislativo, não há hierarquia entre os deputados. Então, todos eles são tão representantes dos eleitores como qualquer outro, não é? Então, o cuidado, não é, com a imparcialidade, com o apego à fundamentação jurídica, essa é a nossa grande isenção. Nós não podemos ser tendenciosos, a gente tem que, na verdade, dar a melhor interpretação jurídica. Isso nem sempre agrada, e às vezes alguns deputados veem isso como uma postura político-partidária, mas jamais nós poderíamos agir dessa forma. A nossa própria sobrevivência, até diria dessa forma, ela está ligada à nossa isenção jurídica, à fundamentação dos nossos pareceres, dos nossos encaminhamentos, à qualidade da representação judicial, que pode defender para o deputado do partido de esquerda, de centro, de direita, da mesma forma. Nós não podemos aqui fazer um trabalho melhor, não podemos escolher. Somos procuradores de todos os deputados de todos os partidos. Uma comparação, né, não teríamos como fazer um trabalho mais bem feito em relação a algo que, por exemplo, nos agrada em termos de ideologia. Não, tem que ser feito sempre da melhor maneira. Um engenheiro não poderia, por exemplo, deixar de construir uma ponte bem feita quando um prefeito do partido que ele não apoia é eleito. Então, da mesma forma, nós temos que fazer o trabalho jurídico da melhor forma possível, seja qual for a tendência, na minha opinião, não é? Na minha singela opinião, dos integrantes da direção da Assembleia e das bancadas parlamentares. Eu tenho a satisfação de ter amigos em todos os partidos, desde o PSOL até partidos de cunho mais de direita, sempre há um bom relacionamento. Algumas vezes sofri críticas também por atuação em plenário, por ter cassado alguma liminar de mandado de segurança impetrado por deputado, e nós temos essa peculiaridade, né? Vejam só, nessas ações, não é, da Previdência, foram impetradas por deputados contra o processo, contra os alegados vícios no processo legislativo, tratava-se, nesse conjunto de ações, de algo que representava por volta de 30 bilhões de reais, segundo dados do governo, em 10 anos. Não vejo uma responsabilidade, não é, de tratar dessas ações. 30 bilhões de reais é algo realmente, embora nós não ganhemos honorários nessas ações, né, como disse a doutora Carolina, porque são ações diretas de inconstitucionalidade, mas elas têm uma representação patrimonial muito significativa e, portanto, uma responsabilidade enorme na sua condução. Um outro questionamento que foi levantado também para a doutora Carolina e para a doutora Nazaré é sobre a participação feminina no âmbito das procuradorias dos legislativos. Como que vocês sentem esse aspecto da atividade profissional, da atividade institucional? Posso falar, doutora Caroline? Não sei. Acho que pode seguir. Pois não. Lá na Procuradoria da Câmara, nós temos, de fato, uma presença significativa de mulheres nos nossos quadros, né? E, inclusive, nos quadros de chefia, né? Nós, na Procuradoria, somos 7 setores, todos eles, dos quais eu sou a chefe, e temos 6 procuradoras que são supervisoras de área. Temos 2 equipes
chefiadas por mulheres e apenas 3 equipes chefiadas por homens. Ou seja, resumindo aqui, temos na supervisão das áreas jurídicas 6 mulheres chefiando, em contraste com 6 homens chefiando, né? E em termos de números absolutos também temos maior número de mulheres do que de homens. Então, é um trabalho onde estamos muito bem representadas na Câmara Municipal de São Paulo. Doutora Caroline, quer se... Sim. Eu acredito que eu tenha enfrentado um desafio um pouco maior que a doutora Maria Nazaré, porque eu fui a primeira procuradora concursada, né, que antes a procuradoria, na verdade a procuradoria não existia um departamento jurídico que era ocupado por pessoas de cargo em comissão. E aí houve uma ADI que se questionou a constitucionalidade desses cargos em que, né, obtiveram a procedência, e a Câmara ela foi forçada a fazer uma reestruturação no quadro, né, principalmente no quadro efetivo. Eu estou há pouquíssimo tempo na carreira, eu entrei em exercício em abril do ano passado. Então, além de ter sido a primeira procuradora num cargo efetivo dentro da Câmara Municipal de Olímpia, eu também fui a primeira mulher, e muito nova. Então, eu entrei no cargo, eu tinha 28 anos. Né? Então, vim de longe, vim de Pernambuco, num terreno completamente inóspito, então, que eu não conhecia ninguém. E não vou mentir, não é fácil, assim, eu falo a nível de... Até muitas vezes, assim, da minha própria atuação. No começo foi muito complicado, porque eu era muito nova, não era daqui, né? Além de tudo, não existia nenhuma representante lá no poder, na Câmara Municipal, não existia nenhuma vereadora. Então, existia uma que estava licenciada, ela era secretária, não me recordo agora, mas ela era secretária no poder executivo. Então, eu senti no começo aquela desconfiança. A desconfiança, né? Muitas vezes, não sei se pela minha idade ou por ser mulher, mas era sempre, mas fulano falou que era assim. Falei, mas a minha opinião jurídica é essa. Não, mas fulano falou que era assim. E, incrivelmente, fulano era sempre homens, né? Então, assim, eu senti na pele, não foi fácil, foi muito complicado. Eu não conhecia ninguém na cidade, né? Eu literalmente caí de paraquedas, né, na Procuradoria Legislativa, e foram inúmeros os desafios, porque eu tive que começar literalmente do zero. Assim, das coisas mais pequenas, as discussões mais complexas, até inclusive de como era a atuação do jurídico anterior à minha. E eu adotei uma postura de completa isenção, né? O jurídico ele era sempre convocado a se manifestar sobre temas que eram temas muito sensíveis, que na minha concepção desbordavam da atuação da Procuradoria. Então, vocês já imaginam assim, o que eu enfrentei, né? De ter que dizer o não. Eu acho que um dos grandes desafios que os procuradores, os advogados públicos no geral, enfrentam nós somos as personas não gratas, né? Porque nós é que vamos bater no martelo e dizer que não. Obviamente que a minha opinião, ela pode ou não ser seguida. Eu sempre falo, é a minha opinião técnica. Eu sempre tento transparecer isso, porque meus pareceres são meramente opinativos. Mas que caso haja uma decisão diferente daquela opinião que a gente externa dentro da Procuradoria, existe um risco de consequências, né? E eu, durante esse tempo em que eu tenho atuado lá na Câmara, foi muito complicado. Na verdade, eu tentei fazer um trabalho de conscientização, né? Sempre mostrando para eles que eu não estava ali como
não era uma forasteira, né? Como eu sentia que existia essa percepção. Mas eu vejo que hoje o respeito que eles têm pela Procuradoria Legislativa aumentou drasticamente, né? Inclusive de uma maior consulta por parte dos vereadores ao jurídico, que no começo não existia. Não sei se por uma desconfiança ou se por sempre eu trazer o outro lado da moeda. Então, eu tive que ir galgando aos poucos, né? Ainda estou galgando, né? Porque o desafio ele é permanente, né? Ano que vem, esse ano tem eleições, ano que vem vai ser uma legislatura completamente distinta, né? E eu acredito que a pandemia e tudo isso que nós estamos enfrentando, né, nesse estado de calamidade pública e as relações, a gente está 90%, quase 100% do tempo com as relações que a gente desenvolve, não só com as pessoas do convívio administrativo, mas também com os vereadores, ela se dá de forma virtual, né? E assim, tem muitos vereadores que são idosos, então existe também essa dificuldade de que eles entendam que o mundo digital ele também é possível, inclusive para eles, né? No começo existia uma resistência muito grande, né, na nossa Câmara, principalmente com relação às transmissões, a fazer as deliberações por plataformas digitais, tanto que a gente passou todo esse tempo com sessões, assim, obviamente ele não tinha acesso ao público, né, as pessoas poderiam acompanhar as sessões pelo YouTube e pela página do Facebook, mas depois de muita conversa, né, uma atuação constante da Procuradoria, a gente conseguiu fazer uma regulamentação mínima, né, para que até tivéssemos assim, uma segurança jurídica, né, no trâmite do processo legislativo. Então, aos poucos, eu vejo que tem um saldo positivo, foi muito complicado, né, por ser nova, por ser mulher, por vir de fora, né, e ter que fazer tudo do zero, e ter que estruturar uma carreira que não estava estruturada, né, e a gente está galgando, inclusive a gente hoje tem um contrato com a USP, né, que vai fazer toda essa reestruturação da Câmara, e foi algo também que eu insisti desde que eu entrei, que a gente precisava fazer, né, ter uma melhor distribuição na organização dos setores, né, das próprias atribuições de vários cargos, até da própria Procuradoria, né? Uma das coisas que a gente sempre propôs é que se criasse um setor específico apenas para analisar questões redacionais, né? Que existe uma grande dificuldade, então acaba que o jurídico ele abarca, né, todas essas atribuições, é o que a gente brinca, a gente faz o projeto de lei e a gente tem que dar parecer sobre. Né? Então, assim, em câmaras pequenas, isso é muito comum, né? E eu não sei dados, né? Eu não sei dados exatos, mas eu ainda acho que a atuação feminina, ela precisa, principalmente nas procuradorias legislativas, ela precisa se intensificar, né? Principalmente com as outras colegas que eu conheço, que a gente compartilha experiências na Proleges, né? E outras colegas que eu conheço, inclusive até da Câmara de Curitiba. E a gente sente que ainda o espaço ele ainda é pequeno. Acredito que nós temos que ocupar mais espaços. Assim, fico muito feliz pela doutora Maria Nazaré falar que as mulheres estão praticamente em condição de igualdade, né, na Câmara Municipal de São Paulo. Aqui somos apenas 2 procuradores, então sou eu e o meu colega doutor Fábio, né, que também não é daqui, então, né, gerou também essa desconfiança no começo, vieram todos de fora, são pessoas que em tese não conheceriam a realidade, né, mas eu acho que a gente, durante esse tempo, conseguiu demonstrar, né, que a atuação da Procuradoria ela é isenta e a gente está ali para dar a nossa opinião técnica e também a nossa contribuição. Eu acho que é isso. Obrigado, doutora Caroline. Doutora Patrícia, que está silenciosa, lançou uma provocação aos nossos 3 expositores sobre a relação entre as procuradorias dos executivos. Eu digo que foi uma provocação por saber que ela é procuradora do Estado de São Paulo. Entre as procuradorias dos executivos e dos legislativos, no tocante às manifestações dos executivos
quanto ao juízo de constitucionalidade dos projetos de lei aprovados pelo Legislativo. De fato, essa é uma daquelas facetas de relacionamento interinstitucional a que eu me referi. Invariavelmente, os procuradores do Poder Executivo, os procuradores do Poder Legislativo se manifestam nessas questões. Então, submeto a vocês. Começar pelo Dr. Carlos, que foi o que falou primeiro. Ok, perfeito. Espero que não tenha sido aquelas provocações de irmão mais velho, né? Na verdade, nós temos um ótimo relacionamento com os colegas do Executivo. É um relacionamento muito próximo e, na maioria das vezes, nós estamos sempre juntos na defesa de algum interesse, uma lei ou alguma postura. Eventualmente, podemos estar em planos opostos. Até por isso, uma das grandes razões da existência da advocacia do Legislativo. Quando o Legislativo não concorda com o Executivo, quando o governador muitas vezes propõe ações de constitucionalidade contra leis aprovadas na Assembleia. Leis de iniciativa parlamentar em que ele não concorda, ele veta, esse veto depois pode vir a ser derrubado, não é, no Legislativo, a lei entra em vigor e o governador entra com a ADIM. Isso é razoavelmente comum. E nós defendemos a constitucionalidade da lei. Algumas vezes conseguimos, não é, sucesso e outras não. No Estado, nos estados, a gente tem um problema que é a própria iniciativa legislativa, ou as próprias competências legislativas, não é? A nossa divisão federal de competências sobrou muito pouca matéria para o Estado legislar. Então, a maioria dos assuntos é de competência da União, não é? O artigo 22 da Constituição Federal tem um rol imenso de competências, direito civil, comercial, direito do trabalho, e por aí vai em diversos incisos. Há a competência aberta dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e o Estado fica com todo o resto. Todo o resto, para nós, é quase nada. Ao contrário dos Estados Unidos, em que houve uma enumeração pequena de poderes para a União e os Estados-membros realmente ficaram com uma competência remanescente, que era bastante grande. Lá a gente vê estados que regulam direito penal, liberdades civis e toda uma diversidade muito grande. Aqui no Brasil isso não acontece, é um defeito do nosso federalismo, é uma pena, porque um país com essa dimensão territorial enorme poderia ter muito mais qualidade de legislação local para atender aspectos específicos de cada estado. São bastante diferentes. Então, esse tipo de assunto pode gerar ação direta de inconstitucionalidade, contestação da constitucionalidade das leis, e isso nós virmos atuar em defesa das leis parlamentares. Às vezes, nós defendemos também assuntos que estão na Constituição e emendas à Constituição. Nesse caso, o governador não participa necessariamente do processo, porque a emenda é promulgada pela Assembleia Legislativa. E é o texto da Constituição também. Então, muitas vezes, nós somos instados a atuar exclusivamente. Nesse caso, por exemplo, que eu narrei de mandados de segurança contra o processo legislativo referente ao projeto de lei e a proposta de emenda à Constituição referentes à reforma previdenciária, nós atuamos sozinhos nesses processos judiciais. Até houve a intervenção como assistente da Fazenda Pública, mas quem prestou as informações propriamente foi o presidente da Assembleia Legislativa. A Procuradoria do Estado, ela é citada e, eventualmente, pode participar ou não dos processos. Um outro caso que me lembro também bastante interessante foi nós defendemos até de interesse da Procuradoria-Geral do Estado. Eles tiveram, em uma época, uma questão relativa ao Procurador-Geral, se ele precisaria ou não ser integrante da carreira, e havia uma previsão na Constituição do Estado de São Paulo, que o Procurador-Geral do Estado deve ser integrante da carreira. Isso não tem correspondente na Constituição Federal. O AGU não precisa ser integrante da carreira. Então, houve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo próprio governador na época, se não me engano.
E nós defendemos, na verdade, o interesse da carreira dos nossos irmãos da Procuradoria. Foi um processo bastante disputado, inclusive, nós acabamos conseguindo vitória nele por 6 votos a 5. Foi o último voto do ministro Sepúlveda Pertence antes de ele se aposentar e nos deu a vitória por 1 voto, 6 a 5. Bom, doutora Nazaré, a senhora gostaria de comentar? Sim, de fato, como bem pontuou o Dr. Carlos Dutra, nessas relações entre poder executivo e legislativo, no que diz respeito à constitucionalidade das normas aprovadas, né, deliberadas pelo Poder Legislativo, o primeiro instrumento que o Poder Executivo tem é o veto, que é usado com bastante frequência, né? Todavia, também, muitas vezes é um veto parcial. Por outro lado, é verdade que a jurisprudência evoluiu muito e hoje é pacífico, né, de que aquilo que é reservado à iniciativa do chefe do Poder Executivo é apenas o que diz respeito à organização administrativa estrito sensu, carreira dos servidores públicos municipais, a organização, né, dos órgãos de Estado, e há uma ampla possibilidade de iniciativa parlamentar. Por exemplo, né, apenas para citar, matéria ambiental, né, mesmo matéria tributária, em determinados aspectos. Por exemplo, né, a lei aqui da cidade de São Paulo, que ficou conhecida como a Lei da Cidade Linda, né, que admitia a parceria com a iniciativa privada para serviços de zeladoria urbana. É uma lei de iniciativa parlamentar e foi reconhecida a constitucionalidade dela. A lei que veda a pichação também foi uma lei de iniciativa parlamentar e foi reconhecida a constitucionalidade dela, especificamente nesse ponto, né? Enfim, algumas acho que eu já me referi. Então, de fato, assim, tem havido uma evolução nesse sentido, né, de ampliação das matérias que são admissíveis, né, passíveis de serem iniciadas por projeto de lei do parlamentar, né? E, por outro lado, quando há, né, no entender do Poder Executivo, uma invasão nessa seara, existe o recurso do veto. Se não há veto, significa que nós seremos parceiros, né, na defesa da constitucionalidade dessa norma. E houve casos assim, importantíssimos, né, em que esse foi um argumento decisivo até para se admitir, né, aqui eu vou pedir perdão aí pela expressão, né, certos jabutis, né, que eventualmente são inseridos por emenda parlamentar em projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. Porém, se não é uma iniciativa reservada ao Poder Executivo, não se pode, como se deve, admitir as emendas parlamentares, que exatamente é para tornar a discussão mais ampla, né, mais plural. Para isso mesmo está o Poder Legislativo, né? Então, tem havido aí questões interessantíssimas nessa matéria, que tem muito a ver com aquilo que eu mencionava ao final da minha fala, que são normas de legística, né? Ou seja, a boa técnica, né, na elaboração legislativa, observância dos princípios, tudo que diz respeito à organização legislativa, sistematização legislativa, harmonização legislativa. Então, claro que é muito importante esse diálogo sempre, né, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Temos muitos problemas, porque muitas vezes os projetos mais importantes, eles chegam ao Legislativo com pedidos de tramitação em regime de urgência, o que de alguma maneira pode dificultar esse debate mais amplo, que exatamente assuntos mais relevantes mereceriam. Então, temos aí dificuldades, mas estamos muitas vezes junto do Poder Executivo na defesa da legalidade de normas aprovadas, né, no caso, pela Câmara de Vereadores paulistana. Semana passada, por exemplo, eu me entrevistei com a doutora Marina, procuradora-geral do município, não é muito raro isso, exatamente porque muitos dos assuntos são de interesse comum, tanto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo. Doutora Caroline, a sua manifestação. Bem, eu acredito que por ser aí numa carreira muito nova, principalmente aqui no âmbito da Câmara Municipal de Olímpia, essa interação ela ainda é muito tímida.
né? Realmente existe uma interação muito tímida ainda entre as procuradorias, né? Por vezes, né? E inclusive a doutora Maria Nazaré falou bem, principalmente quando há um veto, a derrubada do veto pela Câmara, né? E muitas vezes, e isso também vem da questão da independência técnica, né? E felizmente nós procuradores possuímos. Então, na verdade, eu acho que o debate ele está muito mais relacionado a um debate de ideias, né? De ideias, de opiniões, do que necessariamente um debate institucional. Aqui, pelo menos até onde eu consigo vislumbrar e daqui da minha experiência aqui no Legislativo Municipal, é que existe uma parceria ainda muito grande, né, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Óbvio que há questões que são extremamente tormentosas, né? A gente sabe também quando existe uma maioria, né, que são pessoas que estão ligadas à situação, né, juntamente com o prefeito municipal. E eu tive situações, assim, que são bem peculiares. Por exemplo, um determinado vereador, que ele é da oposição, houve um apartado junto ao Tribunal de Contas, né, para analisar um determinado contrato do Poder Executivo que vislumbrava, não me recordo muito bem agora os pormenores, mas que dizia respeito a uma empresa que havia sido contratada para promover um treinamento de todos os servidores, né, junto à Prefeitura Municipal. E esse contrato, houve uma denúncia e ele foi objeto de apartado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, obviamente, que a Câmara, assim, nós temos uma posição bem conservadora com relação à nossa atuação em manifestações junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente sempre fala, nós somos procuradores da Câmara, né? Então, a gente tenta sempre desvincular essa imagem de que nós somos advogados dos governantes, nós somos advogados de governo, né? Então, a gente sempre tenta trazer essa conscientização, inclusive, para os próprios parlamentares. E como era um tema bastante polêmico, em que já tinha havido uma decisão do tribunal declarando a irregularidade dessa contratação e condenando o chefe do Poder Executivo a pagar uma multa, digamos assim, milionária, né? Vocês imaginam como que fica essa relação, principalmente para os vereadores dos edis que são da oposição. Então, o que acontece? Eles sempre vão ao jurídico para obter mais informações. Então, a gente teve que pedir vistas, né? Houve um requerimento que foi aprovado em plenário, e nós tivemos que pedir vistas desse processo junto ao Tribunal de Contas para extrair cópias e instruir o vereador para que ele, né, pudesse se manifestar, até porque os vereadores eles são fiscais do Poder Executivo. Né? E eu acho que também aí é um dos grandes embates, porque existe eu acho que é muito pouco desenvolvido a noção de quais são os limites dessa fiscalização. Como a Procuradoria vai poder auxiliar os vereadores a realizar essa fiscalização. Então, muitas vezes, quando isso ocorre, causa-se um mal-estar, porque parece que nós estamos nos metendo onde nós não deveríamos nos meter. Mas o que se é pouco discutido é que a atuação não é nossa. Nós somos apenas um instrumento, né? Nós, enquanto procuradores, estamos ali para viabilizar para que a fiscalização efetivamente ela ocorra, ela aconteça, né? Mas, inclusive, nós nos preocupamos, assim, existe uma preocupação real sobre os limites dessa fiscalização, né? Então, a gente sempre tenta instruí-los de que o que aconteceu algumas vezes, de haver requerimentos aprovados em plenário, um pedido de informações ao Poder Executivo, e esses requerimentos sequer foram respondidos. E nós nos manifestamos pela possibilidade do manejo de mandado de segurança, visto que, se houve aprovação em plenário, né, e inclusive existem algumas jurisprudências junto ao STF, em que falam que, por exemplo, o vereador por si só é como se ele não tivesse a legitimidade para fazer essa fiscalização mais ostensiva. Mas,
se houvesse vamos dizer assim, uma concordância, né, principalmente do plenário, do Poder Legislativo, os limites dela seriam maiores, né? Até porque a função típica de legislar, o Poder Legislativo também tem a função típica de fiscalizar. Então, são funções que elas andam juntas, né? Então, nesses momentos, houve um certo desconforto, acredito, talvez porque por nós sermos novos e se discute tão pouco sobre qual é a atuação da Procuradoria e a importância da Procuradoria Legislativa, é que nós sentimos esse certo desconforto. Né? Obviamente que a gente, né, sempre tentou agir com a maior isenção possível, mas esses embates existem, e esses são casos assim, que eu posso citar, que a gente vivencia no dia a dia. Então, e aí quando a gente ofereceu as cópias, né, transformou tudo em mídia e passou para determinado vereador, e ele fez um elogio, né, durante a sessão plenária, né, cheio de elogiar a Procuradoria, tal, ter atuado. E o que acontece? Quando há essa manifestação de que quase como se a Procuradoria tivesse feito, né, a fiscalização de forma ostensiva, surgem as críticas, né? Mas são críticas que elas são desvinculadas da realidade, porque pouco se sabe de como é a nossa atuação. Então, eu acho que o que a gente sempre tenta demonstrar lá é que a nossa atuação nesses casos ela é tímida, mas ela tem que ser suficiente. Né? Nós temos que agir de forma tímida, até porque, né, tem um limite, né? Tem a questão da impessoalidade, daquilo que nós podemos fazer, mas ela tem que ser suficiente para que o vereador ele possa definitivamente exercer o seu papel, que é o de fiscalizar, né? Não apenas legislar, mas também fiscalizar. Então, eu acho que essa seria a minha contribuição com relação a esse ponto. Bom, todos nós estamos assistindo e participando da construção, da consolidação e da especificação das instituições do nosso país. A nossa Constituição vai completar 32 anos o mês que vem e me parece que nós estamos aprendendo a viver no regime constitucional. Os pontos que surgiram durante o debate permitiriam que nós continuássemos por aqui por algumas horas ainda com assuntos. Vou perguntar aos senhores se vocês gostariam de usar a palavra para algum outro comentário, porque nós estamos chegando ao tempo que estava previsto de duração, que é às 20 horas. E depois eu passaria a palavra à doutora Thaisa para o nosso encerramento. Bom, se me permite um minuto, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de vir aqui trocar essas experiências, né, essas ideias com colegas, com todos vocês. É realmente uma alegria. Fiquei muito feliz de ouvir a Caroline, a experiência dela lá em Olímpia, realmente algo mais novo e promissor. E fico também muito satisfeito de ouvir a experiência da Câmara Municipal de São Paulo, realmente inspiradora. Em certo sentido, eles estão muito evoluídos. É uma grande alegria que a Maria Nazaré esteja aí à frente desse processo, que é digno de louvor, não é? A representação parlamentar é muito importante para a democracia. É no parlamento que está a diversidade, os embates. Hoje a gente tem uma crítica indevida, ou muitas vezes indevida, ao funcionamento, à representação parlamentar. Ela é fundamental para o funcionamento da democracia. Ser parlamentar não é um passeio, como as pessoas imaginam. É algo bastante complexo, ser eleito e se manter no poder, né, no exercício do mandato. E nós, como procuradores, estamos ali para auxiliá-los, né, nessa tarefa. Primeiro, na parte administrativa, para dar transparência e legalidade aos atos, fazer um controle interno, prévio. Auxiliar também na condução do processo legislativo, que é muito bem feito na Câmara Municipal de São Paulo, né, é digno de louvor mais uma vez. E também nós fazemos, na medida do possível, lá na Assembleia, e podemos também melhorar bastante isso.
da qualidade à produção legislativa, seja no seu aspecto de redação, de legística, né, de propriamente de formulação legislativa, mas também de aperfeiçoamento do processo legislativo, para que possamos ter uma legislação de qualidade e que alcance os efeitos pretendidos, até mesmo com melhorias como estudos prévios de impacto financeiro, econômico, para a gente verificar antes que efeitos que a lei vai causar, para que ela não seja uma legislação inútil ou que não alcance o propósito pretendido, e com isso economize recursos públicos. Bom, é um desafio muito grande, mas eu acho que esse grupo aqui mostra que é possível e que a gente está aqui para isso. Então, foi um grande prazer estar com as senhoras e senhores, os colegas, e poder participar desse webinar. Muito obrigado. Doutora Caroline e doutora Nazaré, gostariam de uma palavra de despedida? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz quando a doutora Thaís e a doutora Patrícia falaram comigo, me procuraram no WhatsApp para fazer esse convite. Né? Espero ter contribuído, né, com a pouca experiência que eu tenho, mas a Procuradoria, eu tenho muita esperança, né, que a Procuradoria da Câmara Municipal de Olímpia cresça muito mais, ganhe mais respeito, né, que não só os vereadores, mas a própria população entenda qual é a atuação e qual é a importância da Procuradoria Legislativa, né, e isso são desafios que são constantes, né, nós enquanto mulheres também, inclusive teve é que não aparece o nome, mas aqui no chat, né, uma das participantes, né, também fala que ela é procuradora de uma Câmara de 8.000 habitantes. Então, é aquilo que a gente sempre fala, os desafios são inúmeros, né? Infelizmente, nós vivemos ainda numa realidade não homogênea, né? A realidade das câmaras, ela é heterogênea, né? E esse debate, né, essa troca de ideias, ela é muito importante para a construção e para a consolidação das procuradorias do Poder Legislativo, principalmente nessa conscientização, né, de qual é a nossa real atuação, até onde nós podemos agir, qual é a importância, né, das nossas ações, né, junto aos parlamentares, inclusive de resgate hoje a gente está vivendo crise das instituições, né? Todas as instituições estão em crise. E essa atuação ela é muito importante para que a gente faça um resgate da importância, porque o Poder Legislativo ele é importante, ele tem a sua importância, né? Como o doutor Carlos falou, num Estado democrático de direito, não se pode vislumbrar uma democracia sem um Poder Legislativo, né? Que representa o povo. Por mais que tenham suas deficiências, né? Nessas atuações, por vezes criticáveis e muitas vezes, né, aplaudidas, mas é importante, eu acho que essa construção ela é contínua, né, e a Procuradoria Legislativa ela anda de mãos dadas, né, com esse propósito. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que participaram, né, a doutora Maria Nazaré também, fico muito feliz, assim, de ver uma mulher ocupando um espaço de direção, de chefia, para mim é um orgulho muito grande, né? E também minha solidariedade a todas as colegas procuradoras que enfrentam inúmeros desafios e são desafios que eles têm que ser discutidos, né? Infelizmente a violência contra a mulher ela não se dá apenas nos âmbitos domésticos, né? Existem inúmeros casos com diversas procuradoras que eu sempre estou me comunicando e trocando ideias de assédio moral, enfim. E são temas que eles não devem ser esquecidos, né? A gente tem sempre que debater e trazer à tona essa realidade, principalmente no momento em que o serviço público está sofrendo tantos ataques, né? Essa reforma administrativa, né, que está sendo debatida no Congresso Nacional, ela tem um impacto muito grande, né, no serviço público. E eu acho que são momentos como esse que a gente tem que reafirmar e debater o quanto o serviço público ele é importante. Então, muito grata a todos vocês. Bem,
Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, de agradecer de uma maneira muito particular, muito especial, a Comissão de Advocacia Pública da OAB, que mostrou, né, nessa gestão uma sensibilidade imensa para com as procuradorias dos legislativos, geralmente um pouco esquecidas, e eu percebo assim claramente esse empenho, essa aproximação realmente da Comissão de Advocacia Pública da OAB como um todo, né, mas uma homenagem aqui muito particular à doutora Patrícia Massa pelo excelente trabalho de condução das reuniões da comissão. Todos nós sabemos aí dessa parceria, né, que a OAB tem feito com todas as procuradorias. Eu, pessoalmente, assim, sou grata mesmo à doutora Patrícia Massa, à doutora Thaisa, ao doutor Marcos Batistella, a todos os colegas. Gostei muito dos debates. Fico orgulhosa de ver a doutora Caroline tão jovem, tão encantadora, tão precisa, tão clara, tão apaixonada. É um orgulho, hein, para nós todos aí, das procuradorias legislativas, ter você aí nos nossos quadros, né? Muito, muito, muito gratificante, né? Constatar, reconhecer e poder aplaudir isso assim de uma maneira mais próxima, né? Agradecer ao Dr. Carlos Dutra, sempre tão preciso, claro, né? Ilustrando aí com toda a sua experiência, né? Muitos dos nossos desafios aí durante essa pandemia. Então, são palavras realmente de gratidão e também pelo aprendizado que essa noite me proporcionou. Muito obrigada. Bom, eu agradeço também à doutora Patrícia, à doutora Thaisa, a oportunidade de estar aqui e ter aprendido com o Dr. Carlos Dutra, com a doutora Nazaré Barbosa e com a doutora Caroline Carvalho, que eu não conheci e conheci hoje. Doutora Nazaré e doutor Carlos já conheço há mais tempo e já sei do empenho e do profundo conhecimento deles. Para me despedir, eu gostaria de pedir licença para vocês para ler aqui uma manifestação do Dr. Luiz Ordaz, que é meu colega aqui da Procuradoria de São Paulo, que comentou a pergunta da doutora Patrícia. Ele disse assim: não obstante eventuais posições jurídicas não concordantes, é fundamental a união dos procuradores do Legislativo e do Executivo, notadamente na defesa das garantias e prerrogativas da defesa pública, da advocacia pública. Parabéns aos expositores e principalmente às mulheres competentes e proativas. Eu passo então a palavra à doutora Thaisa para o encerramento. Bom, no encerramento eu dou boa noite a todos e todas. A ideia de promover esse webinar veio justamente da nossa constatação que a advocacia pública como um todo tem um papel muito relevante na defesa da democracia, da cidadania. Em um momento como que estamos vivendo, em situações emergenciais, quando o Estado é chamado a socorrer a sociedade, é necessária uma atividade legislativa intensa. E por trás desse trabalho tem o trabalho de vocês, um trabalho importantíssimo, né? No sentido de aprimorar as leis, de promover o controle da legalidade. E também na fala do que a doutora Maria Nazaré disse, a necessidade de trazer trabalho, mostrar o que é feito por vocês, né? Não apenas aos advogados, mas à sociedade em geral. E acredito que o debate atingiu os seus objetivos. Questões extremamente importantes foram aqui debatidas, a importância da relação institucional, né? Da saudável relação institucional, a despeito das divergências jurídicas circunstanciais entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, a questão da participação feminina, e parabenizo a doutora Nazaré por essa vanguarda, né, uma referência para todos nós. Nesse contexto, eu agradeço vocês, né, os nossos queridos palestrantes dessa noite, o Carlos, a Maria Nazaré, a Caroline, por compartilhar os conhecimentos, a experiência de vocês. Acho que conseguimos aí trazer um pouquinho de cada coisa e agradecer a Patrícia, nossa presidente da comissão, por sempre estimular esses debates de uma maneira realmente pioneira, inovadora, né, e muito
certamente o primeiro de muitos, né, Patrícia? Que nós vimos o quanto foi rico, foi importante. E parabenizar o nosso secretário, Marcos, sempre muito diligente, e não foi diferente dessa vez na condução dessa mesa. E registro aqui também a presença da nossa vice-presidente da comissão estadual, a doutora Raquel Barbosa, nossa conselheira seccional, que também não esteve conosco aqui, mas estava muito presente no chat, nas mensagens. Então, registro aqui a presença dela conosco nessa noite. Agradeço a todos a oportunidade, a diretoria da OAB por mais esse evento e muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Thaisa. Boa noite. Boa noite a todos e todas, então. Boa noite.